Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ronaldo Bezerra, mestre em Direito, autor de obras jurídicas, pesquisador e professor do Grupo Croton. E o motivo deste vídeo, vocês já sabem, é em relação às questões que nós estamos passando em decorrência dessa pandemia que está relacionada diretamente à Covid-19, né, a questão do coronavírus. E tendo em vista este fato, o Grupo Croton, de maneira muito acertada, entendeu que era necessário que nós, professores, gravássemos algumas videoaulas para vocês. E é justamente isso que eu vou fazer, já que nós não estamos tendo os nossos encontros presenciais na nossa disciplina da Teoria Jurídica do Direito Penal. E como nós estamos ainda na fase de introdução, hoje eu vou trazer alguns pontos para vocês. O primeiro deles é em relação ao referencial histórico do direito penal. E depois eu vou estar falando de mais um ponto, que é o direito penal do autor e direito penal do fato. É uma videoaula rápida, mas assim serve já para um embasamento, para uma situação para você possa buscar o conhecimento, fazendo a leitura das obras recomendadas e estudando. Mesmo que você esteja em casa em quarentena, assim como eu, nós não podemos deixar de produzir. Nós precisamos produzir. A ciência jurídica é importante neste momento, assim como as outras ciências. Tudo bem? Então, pessoal, primeira coisa, vamos ter fé e vamos continuar lutando e brigando, porque eu tenho certeza que a gente vai superar isso, tá? Primeiro ponto, então, da nossa aula de Teoria Jurídica do Direito Penal dentro do referencial histórico. Eu me refiro às fases do direito penal. E vocês podem até entender isso de uma maneira mais tranquila se nós observarmos o nosso comportamento atual. Você gostaria de ser vítima de um crime? Você ficaria feliz sendo vítima de uma infração penal? É claro que não. Então, sempre que uma pessoa é vítima de um crime, ela acaba tendo assim muita raiva, muito ódio, muito rancor. Esses sentimentos são sentimentos normais dentro de uma condição humana. Eu sou bem questionado nas minhas palestras, porque eu advogo na área do direito penal, sou criminalista há quase 20 anos, e as pessoas sempre fazem a seguinte pergunta: o senhor defende o bandido? Você defende ele porque você não sabe, porque ninguém nunca fez isso com você. E eu nunca retruco, eu nunca discuto, porque os sentimentos dessas pessoas são extremamente legítimos, uma vez que ninguém quer ser vítima de um crime, ninguém quer ficar sob a mira de um revólver, ninguém quer sofrer uma agressão, uma violência sexual. Então é claro que na condição de vítimas de um crime, as pessoas tendem a ter um sentimento ruim, de ódio, de rancor, de raiva e principalmente de vingança. E é justamente aí que entra o ponto da nossa aula dentro do referencial histórico, o ponto inicial. E por que eu falo em vingança? Porque o direito penal ele nasce como vingança. O direito penal, a primeira reação humana é sempre a vingança. Então nós tivemos no direito penal as chamadas fases da vingança, dentro de um referencial histórico. Qual foi a primeira fase, então, da vingança? Nós chamamos de vingança divina. Neste momento da vingança divina, as pessoas temiam os totens, que eram os deuses. Elas não sabiam muito bem qual seria a reação deles. Então elas preferiam castigar as outras pessoas com medo de receber um castigo divino. Eles não conseguiam explicar os fenômenos naturais, tempestades, incêndios, maremotos, terremotos, raios, trovões. Então se imaginava que eram deuses. E a reação que eles tinham a punir um infrator que não conseguia muito bem ali estar relacionado num contexto de sociedade, mesmo que ainda rudimentar dentro dos seus clãs, essa pessoa poderia ser punida, não numa preocupação maior com a própria sociedade, mas com medo, com receio de uma vingança divina, de uma vingança dos deuses. Então a primeira fase do direito penal em matéria de vingança foi conhecida como vingança divina, o medo da reação dos deuses se eu ou alguém do meu clã fizesse algo que eu não gosto, que eu tenho algo ruim, algo negativo, algo que eles poderiam achar como uma ofensa. Evoluímos um pouco e chegamos na fase da vingança privada, muito utilizada inclusive pelo sistema germânico, que é uma relação de poder horizontal e não vertical. Porque nesse sistema de vingança privada, a preocupação maior que se tinha era com a reparação do dano, e não como uma forma de punição. Então, por exemplo, se um germânico ele praticasse alguma coisa que ali pareceria algo equivocado, errado, uma ilicitude,
primeira coisa que ele faria era correr para uma área sagrada, onde ali ele não poderia ser tocado, não poderia ser punido. E a partir desse momento, então, o chefe do clã dele buscaria uma solução com o chefe de outro clã, que a princípio ele teria ofendido lá alguém ou a família, enfim, para se buscar o quê? Uma compensação, uma reparação dos danos. Esse era o objetivo principal na vingança privada. Eu não estou muito preocupado com a pessoa em si, mas eu estou mais preocupado em obter dela uma reparação, uma justiça restaurativa, uma compensação. Então nós tivemos aí nessa fase a chamada vingança privada entre as pessoas. E só para vocês terem uma ideia, poderia ali, se não tivesse muito bem o entendimento, existia até um duelo chamado de ordalhas, e nesses duelos não se verificaria a concepção da verdade ou da razão. Aquele que vencesse o duelo já teria razão, independentemente do que teria acontecido de verdade. Olha que interessante, porque a nossa concepção de direito penal atual, moderno, é sempre tentar punir a pessoa por um crime que ela praticou, e nós estamos sempre tentando buscar uma verdade, a verdade daquilo que teria ocorrido, daquilo que teria acontecido, uma busca pela verdade. Essa sim esse é o nosso modelo de direito penal atual. Então nós tivemos um referencial histórico. Primeiramente, uma fase de vingança divina, depois uma fase de vingança privada, e chegamos numa fase muito interessante, que é a chamada fase da vingança pública. Nesta fase, nós já temos as escolhas dos nossos soberanos, o Estado soberano, e esses soberanos, então, eles vão punir. E por que eles vão punir? Porque eles vão utilizar a punição como uma forma de controle social, como uma forma de prevenção do crime, como uma forma de controle da sociedade, de demonstração de poder, agora sim um poder vertical. E como se comprova isso? Através dos próprios fatos históricos. O que eram os suplícios na visão de Michel Foucault? Os suplícios, lá na sua obra Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, que é sempre uma obra recomendada para quem está iniciando o curso de Direito, ou para quem está na metade, ou para quem está no fim, ou para quem nunca leu. Deveria ler Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Então lá, o que o Foucault chama de suplício era justamente a execução em praça pública, em que uma pessoa era conduzida até essa praça, onde um patíbulo era erguido, um palco, e ali havia um show de horrores, em que a figura do criminoso era a figura do próprio mal e a figura do carrasco representava o bem. E ali essa pessoa era torturada, ela era humilhada, ela sofria todos os tipos de agressões possíveis num espetáculo de horror. Isso era o suplício na visão de Michel Foucault. E por que então? Qual foi a principal sacada do Foucault nesse sentido? É que ao invés de pensar que isso era algo bárbaro, porque as sociedades ainda eram muito rudimentares, de certa forma, não. Era um sistema extremamente complexo, pensado de uma estrutura de poder horizontal, em que se mostrava às pessoas que elas tinham que se adequar, que elas tinham que concordar com aquilo que lhes era imposto dentro de suas relações sociais, porque se elas não se comportassem, elas poderiam estar no futuro naquele palco, sofrendo aquelas torturas, sofrendo então todo aquele contexto de horrores desses chamados suplícios. Então o Estado chama para si o que nós denominamos hoje de jus puniendi, de direito de punir, que para alguns é um poder punitivo, como Aurí Lopes Júnior, para outros é um dever punitivo, como Paulo Busato, procurador lá no Paraná. Então, nós temos esse direito de punir, esse poder punitivo, de certa forma, do Estado, porque a partir desse momento ele retira da vítima. O Estado ele chama para si o jus puniendi. Ele se legitima, porque ele também passa a ser vítima. E neste momento ele retira então da vítima o poder de decisão e passa ele, Estado, a tomar as decisões, a punir, que é o modelo que nós temos hoje. Em várias situações, a vítima é deixada de lado e o Estado toma para si então esse jus puniendi, é ele que vai punir. Tanto é que uma vítima de um crime poderia perdoar o agressor, mas o Estado não perdoa. E o Estado também se vitimiza nessa questão toda para ele poder, de certa forma, se legitimar a poder exercer o seu direito. Então nós tivemos, primeira fase, vingança divina,
com medo de ofensa aos deuses, aos totens. Segunda fase, vingança privada com a reparação do dano. E terceira fase, a vingança pública, em que o Estado chama para si o direito de punir, esse jus puniendi, e ele aí utiliza isso como uma forma de controle social e prevenção da violência, da criminalidade, fazendo com que as pessoas possam viver ali sob o seu manto, sob a sua proteção, sob a sua tutela, mas sendo direcionados daquilo que o Estado entende que é o correto nas relações sociais. Recomendo que vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre a questão da história do direito penal, mas vocês vão encontrar nessas fases de vinganças basicamente isso que eu falei. Segundo ponto, e ponto final do nosso encontro de hoje, está relacionado a um direito penal do autor e direito penal do fato. O que é isso, Ronaldo? É muito simples. O nosso sistema de direito penal não pode nos punir por aquilo que nós somos, mas sim por aquilo que nós eventualmente fizemos. Eu vou dar um exemplo. O crime de furto, ele está tipificado no artigo 155 do Código Penal e diz lá: aquele que subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pratica o crime de furto. Então, se eu praticar uma subtração de uma coisa alheia móvel para mim ou para outrem, a princípio eu pratiquei então uma conduta criminosa descrita em um tipo penal do artigo 155 do nosso Código Penal, é o crime de furto. Agora, independentemente da minha aparência, independentemente da minha condição, eu não vou ser punido por causa disso. Então, o que seria o direito penal do autor? Eu sou punido por aquilo que eu sou. Quer um exemplo bem fácil para você entender? Regime do nazismo. Os judeus foram eliminados, 6 milhões de judeus, estima-se 6 milhões. E o que eles teriam feito? Eles eram judeus. Então, observe que eles não eram punidos dentro de um sistema que, inclusive, havia a eliminação. Eles não eram punidos por algo que eles tinham feito, mas simplesmente por aquilo que eles eram. Eles eram judeus, então eles poderiam ser punidos pelo Estado, autorizado pelo direito, inclusive. Pelo positivismo, inclusive. Até fica aqui uma dica de leitura, que é o Direito Penal no Nazismo, uma obra do Eugênio Raul Zaffaroni. Então observem que o judeu é um exemplo de direito penal do autor, porque ele era punido pelo fato de ser judeu, e não por aquilo que eventualmente ele tivesse feito. Nós temos esse modelo no Brasil? Não. Eu não posso ser punido porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou amarelo, porque eu sou baixo, porque eu sou alto, porque eu sou magro, porque eu sou gordo, porque eu sou bonito, porque eu sou feio. Eu não posso ser punido por nenhum tipo de característica física. Mas eu posso ser punido se eu praticar, dentro do conceito analítico de crime, um fato típico, ilícito e culpável. Aí eu posso ser punido pelo Estado. Ah, Ronaldo, mas nós não temos nem exemplos de direito penal do autor no nosso modelo de direito penal. Exemplos de direito penal do autor nós temos. Como, por exemplo, lá no artigo 59 do Código Penal, quando o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais para proferir uma sentença penal condenatória, ele vai analisar a personalidade do agente. Ele está analisando ali uma espécie de direito penal do autor. Algo que a pessoa é. Mas são exemplos de direito penal do autor no sistema. Não quer dizer que o nosso sistema seja um sistema de direito penal do autor. Pelo contrário, o nosso direito penal é direito penal do fato. Então, para resumir, direito penal do fato, eu posso ser punido pelo Estado por aquilo que eu fiz. Direito penal do autor, eu posso ser punido pelo Estado por aquilo que eu sou. O Brasil adotou o sistema do direito penal do fato. No Brasil, a pessoa só pode ser punida a partir do momento que ela pratica um ilícito penal, que é o conceito analítico de crime, um fato típico, ilícito e culpável. Então nós temos aí direito penal do autor e direito penal do fato. Tudo bem? Na próxima aula nós teremos mais um encontro e eu vou dar mais umas dicas para vocês. A gente vai estar trabalhando outros temas também dentro do direito penal. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês. Eu espero que vocês estejam também de quarentena. Não saiam, meus amigos. Vamos ficar em casa, vamos colaborar para que a gente possa o quanto antes vencer aí essa doença, esse vírus. Nós temos que nos unir neste momento de dificuldade, não deixarmos de sermos muitas vezes egoístas, mas pensar principalmente no próximo, em especial nas pessoas mais vulneráveis.
Então eu estou com muita saudade de vocês, mas eu sei a importância que é a gente estar aqui quietinho, trabalhando em home office, mas sempre nos preocupando com o próximo, com as pessoas que precisam da gente nesse momento. Então eu deixo aqui o meu apelo, por favor, fiquem em casa. Fiquem com Deus, que a gente possa vencer isso o quanto antes. Tá? Cada dia uma vitória. Se você ficou na sua casa, várias pessoas deixaram de ser contaminadas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau. Valeu!